Isis. Então, estávamos falando do BRICS, né? Em 2017, houve uma reunião lá do BRICS, chamada Nona Cúpula, é a nona cúpula do BRICS, em Xiamen, não sei se é assim que pronuncia, possivelmente não é, né? Na China, sob o lema BRICS, parceria mais forte para um futuro mais brilhante. E nessa reunião que teve, nessa cúpula que teve, eles discutiram assuntos entre eles, né, para promover ali ações entre eles na área financeira, comercial e de investimentos. O BRICS atua em várias áreas, sabe? Que vai desde a questão de infraestrutura, a energia, eu vi que até crimes internacionais entre um e outro, eles também discutem isso. Enfim, são coisas são áreas muito vastas que o grupo ele discute para melhorar entre eles. Mas não é um bloco, é apenas uma organização, viu? Só para dizer mais uma vez. Eu nem falei na aula passada que, nesse momento atual da globalização, a globalização atual, né, contemporânea, que o mundo está muito, muito integrado, estou gaguejando, menina, de certa forma, esse mundo integrado, muito integrado, permite com que haja formação de blocos econômicos, né, e de organizações também multilaterais, como essa, como o BRICS. Aí aqui o Brasil no BRICS. No ano de 2017, as importações brasileiras originárias do BRICS se compôs de um grupo de produtos muito diversos, né? Com destaque para os aparelhos elétricos, para telefonia e os adubos minerais e químicos. O Brasil, ao aprofundar sua parceria comercial com outros países do BRICS, visa investir prioritariamente nas áreas de saúde, ciência, tecnologia, inovação e energia, a fim de melhorar os indicadores sociais e econômicos. Como eu falei, né? O BRICS ele não atua numa área só, não é só na área econômica, são várias vertentes, várias áreas. E saindo daqui, estamos pertinho de chegar lá, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Dispersão espacial da indústria. Eu já falei sobre isso aqui, né? Eu já falei sobre isso aqui. Esse tópico aqui é o tópico que fala das empresas transnacionais, né? Que elas dispersaram seu processo produtivo, principalmente com essa terceira revolução industrial, né? Deu asas para elas, fez com que elas pudessem se instalar em qualquer parte do mundo, em qualquer país, né? Visando aí muitas vantagens, como mão de obra, infraestrutura para produzir, para exportar seus produtos, matéria-prima, incentivos fiscais, enfim, uma posição geográfica favorável para a ocupação dela e muitas outras coisitas que elas vão em busca, né? Nos países onde elas vão se instalar. Mas elas possuem uma sede no seu país administrativo, é a sede administrativa no seu país de origem. Isso cai muito no Enem, dispersão espacial da indústria. Vocês vão ver muito isso aqui ainda Esse assunto vocês veem no 9º ano e vem de novo no ensino médio, certo? É um assunto que é fichinha no Enem, sempre cai alguma coisa. Países como México, Coreia do Sul e Brasil, por exemplo, que são países emergentes, são economias em desenvolvimento, né? Mas são emergentes, passaram a ser muito procurados pelas empresas transnacionais para a instalação de unidades industriais. No caso, esses países, eles têm o que oferecer? Mão de obra barata e algumas vantagens fiscais também. Dependendo do local também, né? Pode ser uma vantagem de localização. No caso do Brasil, por exemplo, tem leis ambientais, mas, de certa forma, a fiscalização é uma coisa assim, bem flexível, né? Bem assim, a empresa faz o que ela quer, geralmente pode ganhar uma indenizaçãozinha de ter feito alguma coisa, e aí paga não sei quantos anos, ou nem paga, né? Enfim, muitas nem pagam. Então, elas gostam desses países, assim, sabe? Que são bem pernas abertas, bem flexíveis, enfim, para se instalar. No entanto, as decisões dessas empresas permanecem nos países sedes. As decisões delas saem dos seus países sedes, porque a sede administrativa da empresa principal, ali, matriz, está no seu país de origem. Então, as decisões saem de lá. E os direitos dos trabalhadores nos países que recebem as filiais são, em geral, mais restritos que nos países desenvolvidos. Geralmente, elas gostam de pegar países, né, que tem a mão de obra barata, que as leis trabalhistas não são muito rigorosas, para se aproveitar dessa situação, para lucrar cada vez mais. A gente viu que o objetivo maior do capitalismo é o quê? O lucro. Então, quanto mais ela conseguir explorar a mão de obra para obter lucro, perfeito para a empresa, né? Perfeito para ela. Grandes empresas de varejo ou indústrias de bens de consumo optaram pela distribuição da produção por diversas unidades em diferentes países ou pela terceirização do processo de fabricação. O que é terceirizar o produto ou uma produção? Por exemplo, eu fabrico tênis. Eu tenho uma indústria de tênis. E aí, o cadastro, eu resolvi terceirizar o cadastro.
eu compro o cadastro de outra empresa, só o cadastro do meu tênis, tá entendendo? Eu compro de outra empresa. Então, eu contratei uma outra empresa para ela me fornecer uma parte do produto que eu quero, uma parte do produto, que é o cadastro, entendeu? Eu compro dela. Ah, eu pago o direito trabalhista da galera dessa empresa? Eu não. Terceirizar é bom porque você tem um contrato com uma empresa, com outra empresa, e não com outros trabalhadores, entende? A globalização permite com que haja muita terceirização de produtos, de serviços, enfim. Terceirizar é você contratar ali uma outra empresa, né, para realizar um serviço, vender para você um produto, uma parte do produto, e por aí vai. Então, ó, a globalização permite isso, né? Principalmente esse período atual. Nesse modelo de produção, cada unidade se encarrega de produzir apenas determinados componentes e não o produto todo. Você terceirizar isso. Um carro comprado no Brasil, por exemplo, pode ser produzido em várias unidades industriais, distribuídas por diversos países. Quanto mais esfacelar a produção, né, essas empresas amam. Perfeito para elas, ganham mais. Então, vamos lá. Aumento da produtividade. Consequentemente, com a fase atual da globalização, que faz com que os países, as empresas também se integrem cada vez mais, e as pessoas também se integrem cada vez mais, houve também um aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade, ele não foi acompanhado por um aumento significativo na geração de empregos, não. Pelo contrário, está ocorrendo em alguns setores uma diminuição significativa de empregos, né? Porque, por exemplo, na indústria, os robôs, as máquinas complexas, que são cada vez mais complexas com essa terceira revolução, eles conseguem trabalhar por várias pessoas ao mesmo tempo e não carece de muita gente para trabalhar, né? Geralmente, quem permanece em empregos nesse mundo globalizado são pessoas que estão sempre se qualificando, se especializando, tem capacidade ali para gerir muita coisa sozinho, tem capacidade de tomar decisões muito rápidas. São as pessoas que geralmente são escolhidas para trabalhar em empresas, em funções muito importantes, né? Enfim. Então, olha, a automação industrial, as indústrias são muito autônomas, né? Muito sozinhas, assim, tem muita máquina, muito robô e tal. A robótica e a informática transformaram a produção industrial. Robôs e máquinas substituíram antigas funções que eram exercidas por humanos, né? Trabalhadores. Essas alterações permitiram que as empresas se tornassem mais eficientes e, como consequência, aumentasse sua produtividade. Com o crescimento das economias emergentes, houve aí um aumento também da produção global e uma demanda também maior por produtos. Quanto mais outros países se desenvolvem, mais há também uma demanda maior por produtos. Quanto menor o tempo gasto para obter o resultado pretendido, com o menor custo possível, maior a produtividade da empresa. Quanto mais a empresa conseguir aliar artefatos, meios, né, de lucrar mais, tipo, produzindo um produto com menor tempo, gastando pouco no processo produtivo, porque elas dispersam tanto, fragmentam tanto o processo produtivo. Elas estão lucrando com isso, e muito, né? E muito. Então, quanto mais ela conseguir aí promover estratégia e aplicar essas estratégias de ganhar mais, de lucrar mais elas vão fazer, né? A lógica é essa. Por último, desemprego. Eu falei para vocês que aumentou muito a produtividade nessa terceira revolução, com a terceira revolução industrial, ok, as indústrias se dispersaram muito e tal, muito bacana, passaram a produzir mais, muito bacana, mas, entretanto, todavia, porém, contudo, né, houve também uma significativa taxa de pessoas que passaram a ser desempregadas, porque não tem emprego para todo mundo, né, e sem contar que eu falei já aqui a automação industrial, as máquinas complexas, os robôs, substituem muita gente. Então, isso é uma coisa que acaba sendo negativa, assim, para as pessoas em si, né? Porque falta o posto de trabalho, falta oportunidade, muitas vezes. Então, ao mesmo tempo que possibilitou o aumento da produtividade, a inovação tecnológica na produção industrial trouxe um desemprego estrutural. Tem a ver com a estrutura da indústria, né? Por quê? Porque as máquinas, elas passaram a substituir pessoas, robôs passaram a substituir pessoas. Então, houve um desemprego na estrutura, por causa da estrutura da indústria. Situação no qual o número de desempregados supera a oferta de posto de trabalho, né, em virtude de transformações tecnológicas ocorridas nos modos de produção e de mudanças no padrão de consumo. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem posto de trabalho para todo mundo, não tem oferta de trabalho para todo mundo, justamente pelo fato de que houve uma mudança estrutural da indústria, né? E essa mudança estrutural da indústria é permeada pelo quê? Pelas máquinas, pelos robôs, né, que conseguem ali atuar muito rápido, veloz e mais rápido que pessoas. Então, houve um grande desemprego estrutural, que tem a ver com a estrutura da indústria, do modo de produzir e tal. Mas houve também, a gente vai falar agora de outro tipo de desemprego, que é o desemprego conjuntural.
Quando o desemprego ele é temporário, quando o desemprego é temporário e se restringe a um período determinado, ele é chamado de desemprego conjuntural. Então, vamos lá. Pode ser que em algum local do mundo tenha, na verdade, o mundo todo passou por esse processo que tem indústria, né? Passou pelo processo de desemprego estrutural. Tem a ver com a estrutura da indústria. Mas em alguns locais as pessoas podem ter sido desempregadas do ponto de vista temporário, de forma temporária. Quando você está desempregado de forma temporária, a gente diz que esse desemprego ele não é um desemprego estrutural, e sim conjuntural. É temporário, você vai conseguir, né, voltar a trabalhar aí de novo, novamente. É temporário, o conjuntural é temporário. Quem chegou agora foi Tomás. Boa tarde. Boa tarde. Você chegou no final da explicação do tema 4. Eu estou terminando, mas a gente vai resolver algumas questões aqui. Para revisar e tal. Em 2008, teve uma crise econômica que começou nos Estados Unidos e abalou o mundo todo, porque a economia global está conectada também nessa globalização. Em 2008, começou uma crise nos Estados Unidos e se espalhou pelos países desenvolvidos e também pelas economias em desenvolvimento. Países até como Espanha e Grécia, que são países, né, relativamente... Está dentro ali do grupo dos desenvolvidos, mas não são tão desenvolvidos assim, tão ricos assim quanto Estados Unidos, ou então o Japão, ou então o Reino Unido, ou então a Alemanha, enfim. Não são tão ricos assim, mas está dentro daquele grupo lá. Eles sofreram muito com a taxa de desemprego, porque a crise se aprofundou sobre a economia desses países muito forte. Então, o desemprego chegou a ser aí de 50% entre jovens com menos de 25 anos. Um desemprego de forma temporária, né? De certa forma, conjuntural. E é isso, terminamos. Não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, pegue o seu livro e vamos arrasar. SFB Plus, tema 4. Vamos lá, tema 4. Eita, que questão, tem muita questão, viu? Tema 4. Tem, menina, um arraso, viu? Tema 4. Vamos lá para o tema 4. Emanuel tá chegando, ele deve ter visto a chamada. A Eita se desesperou. Foi. Certeza que foi isso. Opa! Vamos que vamos. Estão com o livro aí de vocês? Tem alguém que não tem livro? Eu acho que não, porque a gente já está mais da metade do ano. Tá com a gota. Mas, Mais enfim. da metade, Emily. Mais da metade não, né? Vixe, Maria, Emily. Eu já estou muito A gente não tá em adiantada, julho, calma aí. não. Ah, minha filha. A gente tá em maio agora, mulher. É. O São João. Não vai viver de novo. Pois é. Vamos lá. Eu tô na página, no meu livro, é página 481. 481, no meu livro. No de vocês eu não sei. Tema 4, produção e comércio mundiais. E aí? É a mesma coisa? Deixa eu pegar um pouquinho de água. Eita, agora eu pego esse fio. Vontade de comer chocolate. Mulher, não diga não. Cheguei. Gay. Luan, também tem olhado a chamada também. Chegou agora, Luan. Luan também chegou no final da explicação, mas tudo bem. Professora, eu tava tentando entrar pelo notebook ali, só que aquele notebook trava tanto que eu desisti até agora pelo meu celular mesmo. Maria, essas duas aulas. Não, essas duas aulas também não. A primeira eu participei até o finalzinho. Você participou até o finalzinho? Tá. Tá bom. A primeira aula foi muito importante, né? Porque eu dei o assunto quase todo lá. Quase todo. Vamos aqui, né? Vamos para... Vocês estão na página 481 também? 481. Espera ainda. 481. Questão... Tem um textozinho antes, de base. Pegou aí, Mariana? A 481, não, aqui é história. É história. Então, qual é? É a
Pera, é o tema 4, 3, é? Tema 4. Tema 4. Não, a gente só fez até o tema 2, até o tema 1. Foi? Pronto. Foi. Não, já a gente volta para lá. A gente vai fazer primeiro o tema 4, aí depois vai para o tema 3, se der tempo. É Viu? 490, o tema É? 2. Pronto, 490. Botem aí na 490. Aí o tema 4 fica na 492. Ah, então vamos para o tema 4. É para o tema 4 que eu tô indo. Primeira questão, tem um textozinho assim, a globalização é... Tem? É, esse daí mesmo. Pronto. A 490 é o tema 2, já começa o tema 2. Ah, tá. Então bota aí na 492. Então vamos lá. A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. No fim do século XX, e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária. Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes. E a questão diz o seguinte: considerando o enunciado anterior sobre o processo de globalização na sociedade contemporânea, é possível entender que, letra A globalização é um processo exclusivamente baseado no desenvolvimento das novas técnicas de informação e sua origem está diretamente relacionada com a difusão e a universalização do uso da internet. Olha aí, tem muito erro nessa questão, muito erro, não sei se vocês conseguem perceber. Primeiro diz que é um processo exclusivo no desenvolvimento das técnicas de informação, não é só isso, e depois diz que a origem da globalização está na internet. A globalização é do século XV e XVI, das grandes navegações. Muito errado essa letra A. A letra B diz: a globalização está entre as características próprias da globalização. Entre as características próprias da globalização, temos a alteração profunda na divisão internacional do trabalho, em que a distribuição das funções produtivas tende a se concentrar cada vez mais em poucos países. A gente viu até agora que a indústria, hoje em dia, ela é toda fragmentada, né? Está dizendo aqui que a função produtiva tende a se concentrar em cada vez em menos países. Nada a ver também. Letra C. As ações que asseguram a emergência do mercado global, defendendo o fortalecimento do Estado e a intervenção estatal como reguladora direta dos mercados industrial, comercial e financeiro. Oxe, a globalização são as ações que asseguram a emergência do mercado global, defendendo o fortalecimento do Estado e da intervenção do Estado como reguladora direta dos mercados? Mentira! A gente vive na época neoliberal, onde o Estado praticamente não intervém na economia, só em momentos de crise. A economia, ó, tem uma mão invisível que fica regulando ela toda hora. As empresas são livres, leves e soltas, fazer o que elas quiserem. Letra D. As relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de produção, das forças produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do mercado mundial, são amplamente influenciadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados multinacionais. Multinacional aqui, na verdade, não é para ser multinacional, é transnacionais. Só errar o nome. E a letra E? A letra D está bonitinha, né? Vamos para E. As estratégias protecionistas tomadas pelos governos em todo o mundo, dificultando a entrada de produtos estrangeiros em seus mercados nacionais, são consideradas características marcantes do processo de globalização. Não, de jeito nenhum. Não é todo país que tem medida protecionista e que consegue investir para favorecer suas empresas nacionais. É a letra D de dado. As relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de produção, das forças produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do mercado mundial, são amplamente influenciadas pelas exigências das empresas, das corporações e dos conglomerados transnacionais. É a letra D de dado. Número 2. Vivemos na era da globalização, marcada pela grande integração econômica, social e cultural entre países, cidades, empresas, universidades, etc., e pelo intenso fluxo de mercadorias, serviços e pessoas. Além do que foi explicitado, o processo de globalização da economia pode ser caracterizado por apresentar, letra A,
a difusão dos comércios localizados em oposição às corporações internacionais. Letra A, difusão dos comércios localizados em Ana oposição. Beatriz. Oi. Essa um é D, é de dado? É, D de dado. Sim, tá bom. Letra B, a propagação do mandarim como idioma universal. C, o encolhimento do mundo graças à redução das dificuldades de comunicação e transporte entre as diferentes regiões do planeta. Letra D, a destruição de blocos econômicos regionais. Letra E, a desvalorização da mídia e da propaganda. O que é que a globalização ela promoveu aí? Letra A, B, C, D ou E, que vocês marcariam nessa número 2. Tá bem facinho. Assim. Só você olhar direito. Letra C, perfeito. O encolhimento do Menina, mundo. O chute, Perfeito. viu? Foi chute, mulher. Eu falei isso. O encolhimento do mundo, Eu não graças à tava me redução lembrando, não. ou das dificuldades de comunicação e transporte entre as diferentes regiões do planeta. É a letra C, número 2. Número 3. O processo de globalização consolidou-se cada vez mais a partir da segunda metade do século XX, quando empresas industriais e comerciais e de prestação de serviços passaram a instalar cada vez mais filiais em vários países. Esse processo ficou conhecido como, letra A, mundialização do capital e da produção, porque elas se espalharam pelo mundo. B, centralização do processo de produção. Centralização é centralizar em um único local, né? C, burocratização da produção e da política. Burocratização teve uma dificuldade de produzir. D, regionalização dos investimentos e das tecnologias. Ou letra E, centralização do poder em territórios desenvolvidos apenas. E aí? Essa número 3. Esse processo ficou conhecido como? Quando essas empresas passaram a se instalar em outros países. A, B, C, D ou E? É de Emily ou A? É A. Vamos lá, ela está assim nos extremos. É ou A? Mariane marca A. Eu E coloquei A. Emily marca E. Eu tô dizendo A ou E? A ou E. Ah, meu Deus do céu. Mas eu acho que é A. É a letra A? É a letra A? Houve uma Ela mundialização. Isso. Houve uma mundialização do capital, do dinheiro e da produção. Exatamente. Elas se espalharam pelo mundo. Que a centralização do poder não é, porque não são apenas os países desenvolvidos que têm elas, não, que têm essas empresas, não. E nem ficou conhecido como isso, na verdade. Nem ficou conhecido como um processo de centralização do poder. Não é a letra E, não. Número 4. A retomada do processo de integração da economia mundial aconteceu a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Em consequência disso, é possível observar, letra A, uma drástica diminuição no fluxo de mercadorias entre os países. B, a permanência da produção até... Oxi. Quer ver a B? Não, essa questão tá interessante. Olha, você tem que entender aqui que ela está querendo saber a consequência da Segunda Guerra, né? Olha, a retomada do processo de integração da economia mundial aconteceu a partir do fim da Segunda Guerra, a partir de 45. Aí, em consequência da Segunda Guerra, é possível observar o que foi a consequência da Segunda Guerra. Letra A, uma drástica diminuição no fluxo de mercadorias entre os países. B, a permanência da produção acontecendo unicamente nos países desenvolvidos. C, a evolução significativa dos meios de transporte. D, a centralização do consumo, que ocorre apenas em países emergentes. E, a desvalorização da propaganda e da mídia em geral. A de Alex. A. Eita, elas estão arraso, perceberam, né, a sacada aí? Realmente houve uma diminuição no fluxo. Hoje, Segunda Guerra, né? Os principais países do mundo estavam envolvidos na Segunda Guerra. Letra A, uma drástica diminuição no fluxo de mercadorias. Perfeito. Número 5. O processo de globalização provocou mudanças significativas no processo de produção de mercadorias. Provocou também uma maior integração espacial e foi capaz de interferir na organização social do planeta inteiro, produzindo o que chamamos de sociedade global. Sociedade essa que é caracterizada por apresentar, letra A, uma padronização da produção e do consumo. B, maneiras peculiares de pensar e de se expressar e de agir. C, a valorização dos valores defendidos pelas comunidades tribais.
D, a intensa desvalorização dos meios de comunicação modernos. E, justiça social, em que todos conseguem ter acesso aos benefícios nas mesmas proporções. Eita, tá difícil essa. É, de Emily. É de M, porque M é sucesso. Sem ler esse direito. Sem Eita, ler não é esse não. direito. Olha esse direito, Sei, meu Deus. Olha, Chega justiça de coisa. social, em que todos conseguem Sei. ter acesso aos benefícios nas mesmas proporções. Nem Não, certeza. pera. Vê um Não. menino um dia desse estava assistindo aula no celular dele, em cima de uma árvore, porque a internet da casa dele só presta melhor em cima da árvore. Como é que todo mundo tem acesso aos mesmos benefícios? Não, é massa. Sei. passou no Fantástico um dia desse, um menino assistindo a aula online, aula remota, em cima da árvore da casa dele, porque fica melhor a internet, o sinal. Eu acho que é A. É a Sei. letra A? E aí? É só completar a volta do C. Uma padronização da produção e do consumo. Assim, eu não concordo com essa resposta, sabe? Não concordo que esteja havendo a padronização da produção. Da produção até que vai, mas do consumo... Enfim, mas é a resposta correta dessa questão. E, por último, é uma questão aí do Enem. Questão do Enem. Vixe, mulher, não gostei. E diz assim: você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização e lê a seguinte passagem em um livro: A Sociedade Global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial, globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big Mac e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assista a um filme de Steven Spielberg e volta para casa no ônibus da marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho TV Philips para ver o videoclipe de Michael Jackson e, em seguida, deve ouvir um CD do grupo Simple Red, gravado pela BMG Ariola Discos, em seu equipamento AIWA. Não sei que marca é essa. Que negócio é esse? Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse seu curto programa de algumas horas. Com base no texto e em seus argumentos de geografia, podemos entender, letra A, que o capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Não. B, nesse quesito de eliminar, é tipo assim, tá eliminando, é tipo, tá diminuindo as nossas distâncias, a gente tá tendo contato com outras culturas. É isso que tá querendo dizer aí. Letra B, que a cultura transmitida por empresas transnacionais tornou-se um fenômeno criador das novas nações. Hã? Não. C, Eu acho que eu já tenho em mente uma. que a globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de movimentos nacionalistas de forte cunho cultural e divisionista. Vocês já viram que a internet promove maior movimentação social, né? É. Então, D, que o capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte. Não. E, que empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura. É D. É D, só por conta que você fez meio assim, não respondeu nada, né, Beatriz? Não, estava errado. Olha, que Tá o capitalismo errado? globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte. Oxe. É de Emily. Não. É a É a letra A ou É a letra tudo E? A? Já é isso. É A ou E? Eu acho que é A. Olha, eu É acho de que Emily. Emily está desatenta, viu, Emily? Está desatenta. Olha quem está fazendo a letra E. Empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura? Vote! Aí quer dizer que a cultura da China, as empresas de lá, é a mesma que a dos Estados Unidos? É a mesma que a da França? Mulher, tudo A, a pessoa desconfia também. É a letra A. Eu Pois só, você fui cuidado. eu só fui pela lógica aqui. Pois é, letra A. Aí. Pois é. Era Aí pra o ser tema, de Emily. tema 3 eu não fiz com vocês, não foi? Nem o tema 3, nem o tema 2, foi? Foi. Ah, pois vamos lá. Deixa eu dar o gabarito para vocês fazerem Mas depois. falta 2 minutos só. Deixa eu dar o gabarito, vocês fazem depois. Tenta responder aí. Bora. Gabarito do 2, tema 2. Anotei aí o gabarito do tema 2. Número 1. É 490. Pronto? Posso dizer? Sim, pode. Pronto. Número 1 do tema 2, a resposta é a letra E. Número 2, letra C, de casa. Número 3, D de dado. Número 4, D de dado. Unimultipolar. Aí, tema 3 agora.
Tema 3, número 1, Pode falar. D de dado. D de dado. 2, E de escola. E número 3, A de Ana Beatriz. Pronto. Prontinho. E terminamos. Vou postar isso aqui, só faltam essas 2 aulas para postar. Ontem de noite minha vida foi postar a aula. E ainda tem muita coisa para postar. Vou postar isso aqui, aí quem não assistiu, né, assiste. Tem muitas questões lá no simulado que são sobre esse tema. Por isso que eu estava muito preocupada. Será que eu vou conseguir? Enfim, deu certo. Graças a Deus. E é isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, façam um bom simulado, leiam com atenção, não marque qualquer coisa antes de ler, certo? Preste atenção nas pegadinhas, que tem muitas pegadinhas, Certo. viu? Dê uma olhadinha lá um dia antes, dê uma olhadinha para ver se as disciplinas do outro dia estão aparecendo, bonitinhas, se não tiver, fale com o professor. Tchau, Oi, gente. cheiro no core.